Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Empreendedor Cristão, o lugar onde negócio e fé caminham juntos. E hoje, nesse episódio, nós teremos mais aprendizados. Nós temos mostrado a cada episódio, a cada acontecimento, as diversas formas de empreender. Todas elas pautadas na Bíblia, todas elas aplicando princípios bíblicos na prática. Nos acompanhe, tenho certeza que você vai aprender um pouco mais, muitos insights, muitas dicas, muitas orientações para que você possa aplicar no seu dia a dia e mais, que possa aplicar no seu negócio. Meu nome é Lúcio Gomes e hoje nós recebemos aqui convidados muito especiais. Eles trabalham hoje no ramo de academia, é o pessoal fitness, e vai nos ensinar um pouco dessa dinâmica, de como equilibrar a fé no mundo dos negócios, desenvolvendo o cuidado com as pessoas, o cuidado com o corpo, com o templo do Espírito Santo. Nos acompanhem. Sejam bem-vindos, Naldo e Ana. Prazer recebê-los aqui para Obrigado, um ouvir um prazer. pouco dessa história. Falei para vocês agora nos bastidores que nós pesquisamos, então já temos algumas informações, mas é muito importante ouvir de vocês, com detalhes, com clareza. Sejam muito bem-vindos. Que Amém. legal, é um prazer, né, amor? É sim, muito bom a gente poder falar um pouquinho da nossa história. E a nossa história tem tudo a ver com propósito, missão e Deus, né? Muito bom. Então, Já começamos a entender por que tem dado tão certo, por que sim. vocês têm alcançado esse sucesso. De fato, nós precisamos da direção de Deus em nossos negócios. Mas nos conte um pouco mais, como surgiu essa ideia, como tudo começou? Então, eu vou tentar ser breve aqui na história, é uma história longa, né? Porque vem desde de Criança. criança, praticamente. Bom, eu sou um cara de uma família muito humilde, simples, né? Nasci, na época era Goiás, hoje é Tocantins, em Gurupi. Minha família é toda de lá ainda, né? Inclusive meu pai ainda mora lá. E aos 10 anos, meu pai e minha mãe resolveram se divorciar, né? E nessa época eu trabalhava na roça com meu pai, eu lembro que, né, a gente trabalhava naquele sol ali de 40, 45 graus ali do Não está nem Tocantins. estranhando esse calor aqui, né? Não, não, é tranquilo. E aí eu lembro que quando isso aconteceu, a minha irmã ficou morando com a minha mãe e eu fui morar com o meu pai numa cidadezinha próxima lá, Gurupi. E assim, né, é difícil porque você sente, né? E, cara, É a base, né? passou um período de um ano mais ou menos, minha mãe conheceu uma outra pessoa, que é meu padrasto até hoje. E meu padrasto é lanterneiro, então ele trabalha com lanternagem e tal, e ele trabalhou muito em São Paulo. E aí, em Tocantins, até para sair ali daquele convívio ali de um relacionamento que ele tinha saído, minha mãe também, né? Os dois foram divorciados, meu padrasto e a minha mãe, eles resolveram ir para São Paulo para se distanciar um pouco de tudo isso. E aí, quando minha mãe me falou, eu falei, cara, eu preciso melhorar de vida, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ser alguém. Se eu ficar aqui, né? Não que eu não fosse ser ali, mas eu não conseguia ver um futuro ali numa cidade pequena naquela época, e, né? E na realidade eu nem estudava muito. Pra você ter ideia, eu tive muita dificuldade nos estudos porque meu pai trabalhava na roça e eu ia ajudar. Você tinha quantos anos na época? 10 anos, 10 anos. né? Bem Então, novo, né? e eu já ajudava eles ali. Então, sonhava em ajudar minha mãe a ter um carro, né? Pensava, pô, né? Então, meu padrasto nos chamou para ir para São Paulo, minha mãe me falou, eu falei, não, então eu quero ir junto. Nós fomos, isso foi em 1990. Nós moramos um ano em São Paulo. Primeira vez que eu conto isso para alguns funcionários até, eu falo que a primeira vez que nós fomos para São Paulo, aonde a gente foi morar, era uma favela, né? E a gente morou literalmente num barraco de tábua. E uma coisa que marcou muito para mim na época, com os meus 10 anos, é que quando eu tava dormindo, embaixo da minha cama passava uma vala de esgoto. E as ratazanas passavam por baixo. Meu Deus. E eu morria de medo, né? Me morder e tal. Então nós ficamos ali uns 6 meses morando dessa forma. Era um local que tinha toque de recolher. Você só podia chegar lá até 19, 19h30, 20 horas no máximo. Você não entrava nesse local, porque era um local bem perigoso. Na região do ABC, ali em São Paulo. E
ficamos em São Paulo, na época era muito frio. Era muito frio. Então, para quem saiu de 40, 45 graus, foi para Tocantins, né? São Paulo naquela época, em 1990, era muito frio. Então, a minha irmã não se adaptou tanto, minha mãe também. E aí eu fui trabalhar com meu pai, com meu padrasto, desculpa, na lanternagem. Aí você pensa trabalhar lixando o carro com lixa d'água num frio absurdo. Tanto que você sofre Não é fácil, saindo não. do calor. Mas era um preparar de Deus tudo aquilo ali. E eu, né, tinha vontade de me inserir no esporte. E na época, meu pai, até por eu trabalhar na roça e era um pouco resistente a isso, não me deixou fazer, né? Eu fazia capoeira lá em Tocantins, escondido do meu pai, pra você ter ideia. E aí, em 91, se eu não me engano, eu não sou muito bom com as datas assim de cabeça, mas creio que foi mais ou menos essa data, nós resolvemos voltar para procurar uma cidade mais quente. A gente falou, o mais próximo, Goiás. Então voltamos para Goiás, né, 91 para 92, se eu não me engano. E aí moramos um ano em Goiânia, um ano e pouquinho. E eu sempre fui um garoto independente. Eu lembro que eu ia nas matinês de final de semana lá no Tocantins, mas era com a minha grana. Meu pai vendia calça e eu comprava a calça do meu pai para ir na matinê, Aí, né? pra você ter ideia. E aí eu sempre fui muito independente. Falei, cara, eu tenho que ganhar meu, né? Eu com 10 anos, eu lembro que depois que eu trabalhei um período com meu pai, eu fui trabalhar numa fazenda muito grande lá no Tocantins, onde eu fazia. Naquela época o pessoal colocava o arroz num- num- numa área e você tinha que espalhar ele com tipo um Pra rodão secar, né? para secar o arroz ali. E eu lembro que eu trabalhei nesse local e falou, cara, que sofrimento, um calor, né? E aí, voltando aqui para Goiás, então quando eu já tinha essa independência de querer me virar financeiramente, né? Fui engraxate, vendi peixe na rua quando era moleque. Então eu sempre me virei para ajudar minha mãe né? E ter Empreendedor minhas desde coisinhas, né? pequeno. Era, então, né? Sempre se virava. E aí quando nós voltamos para Goiânia, eu falei, cara, eu não posso depender do meu padrasto, né? Aí eu saí ali no bairro que eu morava num bairro ali em Goiânia, bem pequeno. E eu falei, vou procurar emprego. E aí vi que tinha uma serralheria que tinha uma plaquinha lá, aula de karatê. Aí eu falei, cara, não vou pedir pro meu padrasto pagar pra mim, eu não tô trabalhando, né? E cidades maiores um pouco sempre teve essa restrição de menor, trabalhar e Sim. etc, né? E aí eu peguei e cheguei lá no professor Vicente, meu amigo até hoje, Vicentinho, né? E falei, deixa eu te falar, você não tá precisando de um ajudante aí, né? E a gente faz uma permuta e abate na academia, eu quero é treinar. E aí se eu trabalhar e der certo, a gente se organiza. E esse período que eu morei em Goiânia ali, um ano e meio, quase 2 anos, né? Eu trabalhei com o Vicente na serralheria. Tava aprendendo a fazer portão, aquelas coisas todas. Aí tava estudando e tal. Do nada meu padrasto, pô, tá ruim aqui de serviço, vamos voltar para São Paulo. Voltamos para São Paulo. E aí quando chegou em São Paulo, eu falei, pô, e aí eu já tava competindo, já era karateca, tinha participado de alguns campeonatos nesse período lá com o Vicente. Falei, agora eu não dou conta de sair do esporte mais, né? Tava na veia já o esporte. E aí eu me apeguei, pastor, de uma forma com o esporte que eu falava assim, ó, eu não tenho estudo. Eu não sou um cara que teve a oportunidade de os pais ir ali investir para estudar, né? Ou seja, aquela vida ali que eu vivia me limitava, né? De trabalhar e estar acompanhando e tal. E até eu até percebo que isso era um pouco da cultura da família, não dá tanto valor aos estudos. Antigamente também tinha isso, né? O pessoal era um pouco mais tranquilo. Em um determinado momento é que foi mudando essa questão, essa busca por conhecimento. E tinha muito isso lá no Tocantins, né? Cara, você tem que trabalhar, você quer ter as coisas, você quer, né? As crianças começavam a trabalhar muito cedo, né? E aí nós voltamos para São Paulo e tal. Eu falei, agora eu preciso ter minha independência e tal. E já estava morando no ABC, em São Bernardo, próximo à concessionária da Volkswagen. E aí ali eu não estava morando mais na favela. A gente voltou e falou, a gente não vai morar na favela. Porque das condições que a gente saiu ali e foi morar era muito difícil. Não porque falava, não quero ser favelado, não é isso. Eram as condições mesmo, você morar num barraco, com esgoto ali, cara, muito difícil.
E aí minha mãe falou, não, a gente arruma algo simples, pequeno. Então a gente foi morar numa casa aos fundos de uma família, que lá em São Paulo tem muito isso. O cara faz um sobrado na frente, e uma casinha ali que era uma cozinha, um quarto e um banheiro. E morávamos ali, acho que éramos 9 ou 10, que era eu, a minha família toda, né? Muita Minha gente. mãe, E minha a minha tia. mãe, Praticamente minha uma tia kitnet, e o meu tio. E os filhos e a mulher. Eles foram todo mundo Se eu não pra me engano, São era Paulo. 9 ou 10. É, todo mundo junto, cara. E aí, cara, eu peguei e falei, meu, vou ter que fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar parado e tal. Comecei a treinar na garagem do vizinho, que era da frente. Aí ele começou a reclamar. Eu falei, não dá. Resumindo, falei pra minha mãe, ó, eu vou no centro, vou procurar um emprego. Aí eu procurei lá com o Vicente. Aí fui numa academia, no centro do ABC, tipo 7, 8 quilômetros de onde eu morava. E aí cheguei na academia, conheci lá o Lucílio, cara que virou meu amigo depois, que era sobrinho do dono da academia. Falei, ó, tô querendo trabalhar e tal. Tava com 11 para 12, né? 11 para 12 anos aí. E aí ele pegou e falou assim, cara, mas você é muito novo, mas vem conversar depois com o João. Aí tive que ir embora e voltar no outro dia. Aí o João tava lá, ele falou mais ou menos o horário que ele estava, né? Voltei para falar com o João. E aí o João pegou e falou, olha, o serviço da academia é grande e tal, né? Pra época era uma academia grande, era uma academia de 1.200 metros, mais ou menos, era uma academia 1.400 metros no máximo. Pra época era uma academia grande, mas era uma academia bem conceituada ali no ABC, no centro de São Bernardo. E aí, falei pra ele, ó, deixa eu lavar os banheiros da academia em troca do treino. Eu não tenho condição de pagar pra treinar, ninguém quer me dar emprego, vamos fazer uma permuta aí. Eu lavo os banheiros e eu te falo, ninguém vai lavar como eu. Ah, mas você não vai dar conta, o vestiário é grande, não sei o quê, tem academia também que precisa limpar. Falei, ô João, deixa eu te falar, eu vim da roça, cara. Então, se você vê o serviço que eu já fiz, Isso aqui Lavar é o banheiro isso é aqui pra mim é fichinha. fichinha, irmão. Isso aqui pra mim é paraíso. E eu quero aprender, eu quero ter oportunidade. E aí, comecei a trabalhar com o João, treinar com ele. Ele era o meu mestre de karatê, que ele era o professor, né? E tinha musculação, as aulas de ginástica, etc. E ali foi aonde eu entrei lavando os banheiros. Eu dormia dentro da academia, pra você ter ideia. Não tinha dinheiro pra voltar Literalmente, pra eu não tinha casa. dinheiro para ir para casa, eu não tinha dinheiro para almoçar. E aí, o pouquinho que eu ganhava ali era para me manter ali, comprar um tênisinho, uma roupinha e me virar, né? Então o Lucílio dormia dentro da academia, ele tinha uma cama lá e ele já morava trabalhava com o João há muito tempo, mas ele morava dentro da academia também. E aí eu peguei e falei, vou arrumar uns colchonetes aqui, vou começar a dormir lá para não ir para casa. E eu ia na minha casa uma vez por mês, a cada 15 dias, com né? 12 anos. Isso. Aí fiquei com o João aí, acho que se não me engano foram 4 uns anos. 4 anos trabalhando com o João, né? E aí Meus 16. eu comecei a trabalhar fazendo isso, aí depois eu já estava na recepção, eu cuidava da lanchonete, eu limpava a academia inteira, eu abria a academia, aí eu já estava dando aula de luta, aí eu já estava em algumas escolas que tinham o Colégio São José, Colégio Rio Branco, Tic Tac, que era um mêsinho e um outro, eram 4 escolas que eu dava aula de karatê para molecada, né? Então eu já estava extremamente envolvido ali realmente, aprendendo. E eu lembro, quando eu ia reformar os equipamentos, quando eu ia para a rua fazer a limpeza de um muro que ele tinha pintado e precisava tirar, né? E um muro novo que você precisava raspar, porque às vezes colava um monte de coisa no muro ali. E eu ia lá preparar o muro para o pessoal fazer a pintura, né? Eu sempre falava, cara, que legal, tô aprendendo isso aqui. Um dia que eu tiver minha academia, eu vou fazer. Né? Então eu ia lavar o banheiro, eu lembro que os vestiários, os alunos falavam assim, não, esse vestiário aqui tá mais cheiroso que o vestiário da minha casa. Olha só. E eu falava, cara, mas é porque eu faço como se fosse da minha casa também. Eu faço realmente, né? Porque Deus está me dando a oportunidade de aprender e eu quero exercer da melhor forma. E aí, o que mais, assim, eu me recordo dessa época, era o quanto a minha gratidão ali, ela era perceptível, assim, notável, né? Porque eu não reclamava. Por mais desafios, tinha que reformar equipamento, eu ia lá. Tinha que limpar o tatame da aula, de segunda a segunda, porque a academia abria direto, era das 5 da manhã à meia-noite, eu tava lá direto, né? Ia treinar com o Lucílio, às vezes a gente tava 1 hora da manhã treinando, os dois malucos dentro da academia. E aí, Um adendo só. ah, Como ele não tinha dinheiro para ir embora para casa, ele comia batata doce no café da manhã. às vezes até na janta, cara, a gente Isso pegava ia do batata doce. Habib's, que era
R$ 1, né? Era 5 esfirra Não, por era R$ 1, né? centavos, Então, 16, era 5 esfirra por R$ 1. E Era. exercitando, diante disso tudo, ainda exercitando a gratidão. E Era. aí ele Grato a comia Deus por isso à todas as noite, que era o que ele oportunidades. tinha condição, né, amor? Então, assim, eu lembro que a gente precisa. E quando ele passou na porta da academia, né, amor, pra poder pedir o emprego, ele falou: eu vou trabalhar aqui porque eu quero uma academia como essa o dia que eu tiver condição de ter uma, né? E E ele eu ficou lá lembro. 4 anos e ele não melhorou nada pra ele, assim, cada vez o cara ia usando mais ele. E ele se permitiu ser usado, né? Então eu falo assim: Deus te moldou do caráter, né? Então, assim, foi muito. Eu falo que é muito lindo, eu falo que eu tenho muito orgulho, né? Dá pra ver. E aí, assim, eu falo, ele aprendeu todas as áreas, porque ele foi pro banheiro, foi pra limpeza, foi pras aulas de coletiva, foi pra musculação, ficou na recepção, né? Então, Deus foi ali ensinando. Passou-se esses 4 anos e as pessoas viam ele, né? Falando, Naldo, você não é valorizado, as pessoas, ele não te valoriza, né? Ele saía para dar aula nas escolas a pé, porque o cara não dava nem o vale transporte para ele ir de ônibus para as escolas dar aula. E ele já estava dando aula no lugar dele, porque quem dava aula antes era o cara. Então, assim, todo mundo foi vendo aquilo, né? Falou assim, pô, o cara já fez você de escravo, sabe? Que você veio do Tocantins, né? E ele falou assim, vamos te levar, né, amor? Mas na realidade eu me desconectei do João na época. Né? Agradeço demais, muita gratidão, porque eu aprendi, foi uma escola pra mim, né? Foi. Mas eu me desconectei porque, pra você ter ideia, pastor, nesse período ainda eu não sabia ler. Eu fui aprender a ler com 14 anos. E aí foi na época que as pessoas começaram a falar, não, você tem que voltar a estudar. Eu fui fazer aquele telecurso 2000 e tal, e vi que, Eu lembro. né? E aí eu falei, cara, preciso voltar a estudar. Aí eu falei pro meu patrão, né? Falei, ó, preciso voltar a estudar, horário da noite eu não consigo mais dar aula. Só que eu dava, porra, 3 aulas à noite, 2 aulas à noite, todo dia, né? De segunda. Então, assim, eram muitas aulas, fora das escolas, né? E aí falou, ah, mas não tem como, tal, tal. E aí foi onde eu resolvi sair. Falei, não, então eu vou sair, porque eu preciso estudar, preciso procurar uma outra profissão, alguma outra coisa. E aí fui treinar na academia de 2 colegas do bairro, que eu já tinha mudado de bairro, tava morando no Planalto na época. E aí fui treinar na academia do Snook e do Hulk, sou muito grato também, eles deixaram eu treinar lá de favor. E aí fui fazer, pra você ter ideia, eu fui fazer o salário que eu recebi, o restinho que sobrou, eu fiz uma campanha para arrumar um emprego na igreja. Porque minha mãe já frequentava a igreja nessa época, muito fervorosa, né? E como a gente teve muito conflito de fé e espiritualidade lá no Tocantins, porque o pessoal às vezes defende uma outra linha, né? Espiritismo, aquela coisa toda, e a minha mãe sofreu um pouco com isso, sabe? No divórcio ali, né? Não por parte do meu pai, mas no caso do outro relacionamento. Mas resumindo, o que que a gente entendeu com isso? Que Deus era presente e onipotente em nossas vidas e realmente fazia ali presente em nossas vidas, mas que o inimigo também, as coisas do mundo também, as coisas ruins também A existem. guerra espiritual, né? E a gente tava, eu tinha essa convicção plena. E aí fui pra igreja, fiz uma campanha, falei, cara, preciso arrumar um emprego, preciso ajudar minha mãe, eu preciso conseguir e tal. Mas a minha paixão era aquilo, né? A educação física, a academia e E ele tal. ficou 4 anos ganhando R$ 400. É. Era o que ele ganhava Os de 4 anos salário. que Não, ficou na lá na época, na academia. verdade não era, amor. Na época eu tinha um salário, acho que era R$ 280. Se você for pegar a época de um salário proporcional, médio de 94, né? Que ele me pagava, assim, era até como tipo um estagiário, sabe? Mas tranquilo. Tudo isso foi um aprendizado. Eu fui treinar na academia do Hulk e do Snoop, fiz uma campanha para arrumar um emprego junto com a minha mãe e tal. E aí eu tava na minha casa, na casa da minha mãe, ajudando ela a fazer acabamento de sutiã e calcinha. Tinha uma indústria perto da casa da minha mãe que fabricava e mandava para ela fazer o acabamento lá. E eu ficava ajudando porque eu não queria ficar sendo um encosto, né? E aí minha mãe falou, meu filho, você tem que arrumar alguma coisa e tal, né? Isso aqui não te traz futuro e tal. Eu falei, não, mãe, Deus vai. E a gente foi lá, fez a campanha. E eu já tava na academia desses 2 amigos, treinando de favor com um cara lá, que eu conhecia na época e nem lembrava o nome direito. E aí na semana seguinte que eu fiz a campanha na igreja para arrumar um emprego e tal, o Wagner, que eu já tava mais, né, enturmado, porque já tinha mais tempo que a gente tava treinando, eram umas 2, 3 semanas. Me falou, e aí, Naldão, vi que você entende muito de musculação e de academia, de luta, né? E aí, ele pegou e falou pra mim assim,
vi que você é bom de pancada, porque teve um desafio dentro da academia, que lá tinha um ringue lá na época, pra gente fazer alguns desafios de luta. E eu fiz um desafio lá, tal, e venci, e a galera, né, falou, pô, não, tal, lutador. E aí ele pegou pra mim, o que que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô desempregado, tô procurando emprego e tal, e tô aí na luta, né? Tô treinando aqui de favor, pra você ter ideia. Ele disse, sério, mano, tal? Falei, não, eu trabalho numa concessionária da Volks, tô precisando lá tá contratando vendedor. Eu falei, cara, telefone direto. Só que Deus é tão bom que eu consegui quebrar um pouco das minhas objeções e dificuldades na recepção da academia, porque eu atendia telefone o dia inteiro. Quando eu não tava limpando, dando aula, eu tava atendendo telefone na recepção. Cuidando. Entendeu? Cuidando da academia. E todo mundo, eu parecia um pouco com o João, por exemplo, ser mais velho, parecia um pouco comigo. Todo mundo achava que eu era filho do cara, que eu cuidava tanto da academia. E aí, nisso eu falei, cara, se Deus tá abrindo uma porta, bora. Fui, fiz o curso de vendas e tal, né, com muita dificuldade, fui desenvolvendo no lado do telefone. Eu lembro que o primeiro carro que eu vendi, que aí eu vendia consórcio Volkswagen. O primeiro consórcio que eu vendi foi pro Hulk, dono da academia, que eu treinava de favor. Ô, Hulk, tá, vou fazer um investimento. Ele, não, vou comprar pra te ajudar, um Palio e o Candy da época. E aí, cara, pô, já ganhei ali 200 e poucos reais do carro. Praticamente o que ganhava no mês. Cara, primeiro mês, eu lembro, eu ganhei 1.700 reais. Uau. Primeiro mês. Segundo mês eu ganhei 4 mil e pouco. Bem acima do que tá. Cara, eu juro pra você, eu com um ano eu ganhava 40 mil reais. 40 mil reais. Eu trabalhei dentro de um consórcio do consórcio da Volks. Aí eu vou te contar aqui pra você ver, a gente tá falando de espiritualidade aqui, né? E pra você ver o quanto as coisas acontecem e o inimigo te permite conexões que leva a ele e Deus te mostra que, né, o livre-arbítrio de escolha. E aí, dentro desse negócio que esse cara me levou, a minha gerente, da época, não vou nem falar o nome aqui até preservar ela, ela era tipo uma índia, né? Vendia demais, a mulher era canhão para vender. Ela era dentro do terreiro de macumba, a mulher. E tinha um vendedor na concessionária, você tanto que se marcou para mim que eu lembro o nome até hoje, chama Robson. O cara vendia demais, o cara já ganhava dentro da Volkswagen, ele ganhava 25, 30, 40 mil lá dentro. Então todo mundo admirava o cara. E aí eu lembro que depois de uns 6, 7 meses dentro da concessionária, ele estava sempre em primeiro e um mês eu fiquei em segundo. Fiquei em segundo lugar, pá, ganhei ali uma graninha boa, acho que foi quase 20 mil reais e tal. Falei, nossa, cara, que bom, né? E agradecendo demais a Deus por isso e tal. E o Alexandre sempre me ajudando ali, a gente parceiro, vendendo juntos. Eu ia com ele de carro nos clientes, porque eu não tinha carro, não tinha nada. E eu tinha muita dificuldade para preencher os contratos, né? Porque eu ainda era meio que analfabeto ainda. Tava aprendendo a ler, eu tava buscando. Começando a E desenvolver, né? Mas a comunicação era muito boa, porque como eu dava aula e me conectava com todo mundo, a minha comunicação era muito boa. E aí, eu deu um belo mês lá que, assim, a metade do mês eu não tinha vendido nada. E eu tinha feito um compromisso de vender, se não me engano, foi 1.700.000 naquele mês. Eu tinha feito, porque todo vendedor fazia uma meta lá, um compromisso de meta. E como eu já vinha vendendo nos meses anteriores, vinha crescendo, eu falei, cara, Deus está no controle e tal. E eu indo na igreja e tal. E o Alexandre ia comigo também e tal. E nesse mês, na segunda semana, eu não tinha vendido nada. Chegou em mim, tá acontecendo, você tá com trava aí, não sei o que, tá travado e tal. Vamos ali. Eu falei, vamos ali na onde? Ele falou, não, vamos ali, que não sei o que. Isso aí matou uns bodes e tal, uns treinos. Eu falei, cara. Eu peguei e falei assim, não, Deus vai me honrar e, né, tá no controle e tal. Cara, isso foi tipo numa quinta, pra ir numa sexta lá e tal. Quando foi na segunda-feira, eu comecei a voltar a vender de novo. E fiquei em primeiro lugar. Uau. Com 15 dias. E nesse mesmo mês, foi tão engraçado que eu comecei a orar e falei, cara, não é o lugar, sabe? Pra mim estar ali e tal. Aí lembro, cara, não, eu tô até aqui omitindo na realidade. Quando ela me convidou pra ir e não tinha falado, ela veio me falar depois que eu cheguei no lugar. Ela, não, vamos ali e tal. E eu, inocente, né? Agora que eu lembrei aqui, e ela me falou, quando chegou lá, a gente entrou no lugar, tinha tanta imagem de demônio, de coisa louca dentro daquele lugar ali.
Só que a minha intimidade com Deus era tão grande que aquilo ali não me impactou em nada. Sabe? Minha convicção da intimidade do que Deus tinha para minha vida. E eu olhei e tal, e eu falei para Deus assim, Senhor, a Nilson tá falando que esse cara aqui tem autoridade, tem conhecimento e tudo. Eu tenho certeza que o Senhor sabe meu nome, o Senhor me conhece. Eu tenho certeza que nem meu nome esse cara sabe. Quando eu entrei, a primeira coisa que ele perguntou, como é que é o seu nome? E eu já olhei na hora e falei, tá vendo? E aí, eu lembro que ele falou uma coisa pra mim assim, que na época, isso pra mim soou assim, eu falei, Ele falou assim, você é um cara que tá com muita intimidade com aquele lá de cima. Interessante. Não tem muito pra te dizer. Ah, Nilson ficou meio assim e tal, né? E aí, acho que ele meio que evitou, sabe? Acho que ele evitou ali, porque a minha intimidade ali, minha mãe também, a gente muito em oração e tal. E aquilo foi muito marcante pra mim, porque eu tive a convicção plena de que não era aquilo ali que eu queria pra mim, e serviu de exemplo pra Nilson, porque eu não fiz nada, eu não matei nada, eu não me envolvi com nada, tá entendendo? Não deixei nem que fizesse nada por mim ali. E na hora que eu saí, eu falei pra ela, Nilson, não é isso, tá vendo? Não é pra mim, cara. Não tem nada de diferente. Deus tá no controle, fica tranquilo. E aí, eu comecei a orar pra Deus me tirar dali. Olha pra você ver. E aí, eu tava ali já disputando com o Robson, né? Não tava no final do mês ainda, tava disputando com ela já. Nossa, como é que você conseguiu? Eu lembro que eu vendi, cara, 15 Splinter pra lotação. Pra um cara só. Uma venda só? Uma venda só. Uma porrada assim. Pá, e ele já me indicou outros, entendeu? Foi um mês que eu vendi mais de 30, pra você ter ideia. E aí, e Splinter naquela época era quase 100 mil reais. As top. E aí, eu tinha uma meta lá de 700 e pouco, ou seja, já tava, né? E aí Tranquilo. eu comecei a orar e do nada apareceu o cara, Edson Negão. O cara altão, todo pinta, ternão e tal. Eu olhei, esse cara é diferente, pancoso, hein, mano? Né? Ele é lá da Mercedes, eu vi estrelinha no peito dele. Aí eu falei, cara, Deus mandou esse cara pra eu sair daqui. Dá seu telefone aí, um Nokiazinho, telefonezinho, lembra dos Nokia? Peguei o telefone dele e tal. Falei, vou te ligar depois. Falou, cara, fiquei sabendo que você tá vendendo bem. Ele falou pra mim, né? Naldo, seu nome, tal, tal. Falei, tal, mas o Edson, negão, todo mundo me chama, tal. Falei, tá. Ele foi lá fazer uma venda de um veículo Volkswagen. Acho que era um caminhão Volkswagen. E aí, essa concessionária que ele trabalhava, que era de venda, que era divisa de Diadema com São Bernardo, era bem próximo da minha casa, inclusive. Mas eu nem imaginava que eu podia chegar lá, entendeu? Uhum. E Deus abriu essa porta, esse contato, fiz amizade com o Edson ali. No outro dia eu tava lá. Rápido, hein? Fui na concessionária. E aí, mano, como é que tá aí? O que você tem pra mim aí? Aí eu conheci o Dario, cara, gente finíssimo e tal. Tinha 4 vendedores. Vou tentar resumir um pouco essa história, porque ela é bem longa. E aí, o Dario pegou e falou, não, vem pra cá, vamos vender caminhão. Eu falei, cara, meu sonho, eu quero sair do ambiente que eu tô. E o Dario já era um cara cristão e tal. Eu falei, tá vendo? É o que Deus tem. O Dario virou como se fosse um pai pra mim. Ligando propósitos. Deus abrindo porta ali. Fui trabalhar na concessionária da Mercedes. Quando eu cheguei lá, era o Edson, o Dario. Eu levei o Daniel. Chamei o Alexandre também, que foi o cara que me levou, não quis, porque ele era muito leal a Nilson. Mas eu levei o Daniel, que trabalhava comigo na recepção, às vezes à noite. No horário de pico que a gente tava dando aula, ele ficava lá, tipo, cobrindo, porque ele morava no edifício lá, o Daniel. Era tipo um burguês, mas que a mãe dele na época já tava, bicho, vai se virar, senão não vai dar, é o Daniel. Já tinha um carrinho dele, já tinha a vida dele. E aí o Daniel foi comigo. E aí quando eu cheguei lá, era o Daniel, que estava me chegando ali na hora, o Edson, o Dario e mais 2 vendedores. Quando eu saí da concessionária, já eram quase 60 vendedores. Porque a gente fez tanto sucesso que começou a atrair pessoas de fora. Então, para você ter ideia, eu comprei um carro importado na época para mim, com 2 meses de trabalho, com dinheiro junto embaixo do colchão que a minha mãe juntou para mim. Negócio mais louco. Entendeu? Bem diferente. Bem diferente. Tanto que quando eu fui, pra você ver, a gente inocente, quando eu fui na favela depois que eu morava visitar, a galera chegou, passa pra minha fita aí, o que você tá fazendo? Olha. Eu falei, trabalhando, velho. Os caras, trabalhando, não. Você não tinha nada esses dias, né? Eu falo, cara, Deus, né? Deus tem propósito na vida da gente, né? E Deus tem uma promessa. Eu acho interessante, só te interrompendo um pouco, Sim, sim. 2 questões muito interessantes. Primeiro, o fato de você levar a unção. Tenho falado muito disso. Não é sobre o lugar, é sobre a unção que você carrega, é sobre a presença de Deus na sua vida.
Você citou o seu relacionamento com Deus. Isso faz toda a diferença. E o seu relacionamento com Deus, a unção do Senhor na sua vida, ela te acompanha em todos os lugares. Sim. Então, e essa é a proposta da Bíblia, que nós sejamos diferentes. Nós Ungidos. sejamos É o exemplo salvos. ali de Daniel, né? Sim, de José. De José, né? José foi Sim. para um território Foi inimigo provado, e levou né? essa unção. O Senhor estava com ele. Usou ele até para abençoar Sim. os inimigos. Um outro fato que me chama a atenção é essa preparação. Outro dia eu ministrei acerca de Josué. Josué foi o assistente durante muito tempo. Em diversos momentos, ele lutou sozinho. Tem um relato da Bíblia que Moisés estava no monte intercedendo por eles. Quando Moisés abaixava um pouco as mãos, eles tinham dificuldades na luta lá embaixo. Eu sempre falo, Josué podia naquele momento ter falado, como assim? Eu aqui dando a minha vida e meu líder lá em cima intercedendo com as mãos para cima, por que não está aqui lutando comigo? Sim. Mas esse sentimento de gratidão, que é algo que transforma muita coisa, sabe? Esse sentimento de gratidão que ele honra, tinha, né? que honra a Deus, que serve com excelência, que preocupa com essa qualidade. Deus usando o ambiente, preparando Josué para um futuro ele assumir todo o comando daquele povo. É muito lindo o agir, o mover de Deus nesse momento. Eu falo muito assim, ele teve uma outra experiência que ele viveu de ver uma pessoa possuída e ele revoltado, né? Porque ele gostava muito dessa pessoa. E ele pegou e falou assim, sai dela e entra em mim. Aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, não, você é forte, você é protegido. Eu não consigo entrar em você. O mercado tem um Quantos selo. anos? Isso É foi selado, nos meus 14. né? Nos meus 14 anos. Então, assim, é o que eu falo, né? Então, assim, não permitir, né? Você sair da unção de Deus. Então, todo mundo pergunta assim, Ana Márcia, qual que é o sucesso? Eu falei assim, é crer em Deus em tudo. É descansar em Deus em tudo. Não, né? você citou que sua mãe já era evangélica, ela já tinha um relacionamento com Deus. Quando foi que você teve esse contato? Que você entendeu que esse era o caminho? Então, vou ter que te dar um exemplo aqui que envolve uma coisa mais família, entendeu? A minha irmã, Tem que ser um diário. né? Minha irmã, ela teve muito problema espiritual. Quando ela falou que tinha uma pessoa que estava possuída e tudo, era minha irmã. Porque quando a minha mãe se envolveu nesse relacionamento, o histórico que tem, os boatos, né? Isso é Deus que sabe todas as coisas. E na igreja também, quando ela estava manifestando e que a gente foi ali, foi orar e se manifestava e eu presenciava, os próprios demônios falavam em voz ali que ela estava possuída porque tais e tais e tais pessoas tinham feito trabalho para ela, né? E aí a gente tava ali e é uma coisa assim, pastor, que a pessoa fala assim, algumas pessoas falam, né? Com relação a algumas igrejas, eu falo, cara, Deus abre portas e o que define realmente a intimidade somos nós, né? Então, Deus usa, né? E dentro dessa igreja, que é uma igreja muito de libertação, né? Nesse sentido, quando eu falei com a minha irmã com voz de demônio, eu entendi literalmente que por isso que eu não caí na tentação lá usada por a minha gerente. Na proposta que teve no passado. Exatamente. Por quê? Porque quando eu falei com a minha irmã com voz de demônio, homem, eu falei, isso aí minha irmã não dá conta de fingir. Tá entendendo? Sim. Dentro de casa, ela manifestada. Tinha corrido atrás do filho do meu padrasto. O moleque tinha 7, 8 anos. E ele pulou, porque a gente já tava morando em outro local, que era um sobradinho lá. Ele pulou do segundo andar pro primeiro e quebrou os 2 tornozelos, pra você ter ideia. Porque a minha irmã tava manifestada correndo atrás dele com a faca dentro de casa. Meu Deus. E aí eu dei uma porrada no queixo dela pra ela cair. E aí ela caiu, desmaiou, porque não tinha outra opção, ela veio pra cima de mim. E eu já era karateca na época, minha defesa foi essa. E aí, quando ela acordou, nós já estávamos sofrendo de 1990 até 94. Então você imagina 4 anos uma pessoa manifestada dentro da sua casa. Olha que loucura. Tenso. E oração, igreja, ia lá, tirava. E aquilo lá que tá na Bíblia que fala que quando sai e você realmente não muda, não vigia e não
cria intimidade com Deus, Legião de demônios. volta e trai mais 7, é verdade Mais absoluta. sete, mais forte do que Mais o forte primeiro. que antes. Então isso aconteceu na minha vida. Na prática, eu vivi isso aí com 14 anos de idade. De 10 até 14 anos. Então quando isso ocorreu, que eu tava ali inquieto, chorando, e na angústia, minha mãe sofrendo e tudo, né? E aí a minha irmã manifestada com voz de demônio, eu falei pra ele assim, sai dela e entra em mim. Olha o nível de desespero. Eu falei pra ela, e ele com voz de demônio, lá o demônio falou pra mim assim, não vou em você porque ela é fraca e frágil. E você não, você tá na intimidade e tá forte na intimidade com ele. Com aquele lá de cima, que ele fala desse jeito. E aí, ali literalmente eu entendi que existe o bem e o mal e que Deus realmente existe. Sabe aquela dúvida que às vezes, Deus existe? Aquilo ali foi com meus 14 anos, eu tive convicção plena disso. Então isso, né, foi uma coisa que a gente viveu e trouxe muita angústia. E é uma coisa que a minha irmã, pô, até hoje ela tem seus altos e baixos na vida, né? E uma pessoa que eu oro muito por ela e persevero muito por ela, se diz até, fiquei bem bravo com ela, que eu falei, cara, quando que você vai viver aquilo que Deus realmente tem para você? Na busca, na prática, nas atitudes, sabe? Porque hoje eu sou rimo de família, sabe? Né? Eu e minha esposa, na verdade, né? Então, minha família inteira sou eu que ajudo ali. Minha irmã, minha mãe, meu padrasto, entendeu? Então, inverteu um pouco, né? Meu padrasto me acolheu, minha mãe ali, né? Depois, isso mudou. Mas a gente é grato por isso, porque Deus permite, né? Então, quando foi que você teve a ideia de começar a empreender em Anápolis? Tá, deixa eu te contar rapidamente aqui. Quando eu saí dessa academia que eu trabalhei, ocorreu uma situação muito difícil. Qual foi? O meu ex-mestre patrão foi na casa da minha mãe e falou pra ela assim, eu tava treinando na academia lá do meu amigo de favor, ele foi lá. Falou pra ela assim, ó, Sunaldo, porque eu tinha 14 anos, né? Eu tinha trabalhado 4 anos lá, menor. Aí qual que era o medo? Ah, vai sair. E eu já tinha amizade com alguns alunos que eram advogados dentro da academia. Mas eu não tinha intenção, nunca nem passou pela minha cabeça. Ele foi na casa da minha mãe e falou assim: se o Naldo me levar na justiça, vai encontrar ele numa cova. Passado-se mais 3 anos, lembra que eu te falei do Daniel? O Daniel era muito amigo do dono, porque ele morava no prédio onde tinha a academia. Porque a academia era tipo num primeiro andar ali do prédio inteiro. Né? Tinha um prédio em cima. E aí o Daniel tava falando do meu sucesso pro meu ex-patrão. Passado 3 anos mais ou menos, quem que me convida para conversar? Ele. Aí ele falou, olha, eu tô com uma proposta, vou montar uma academia no supermercado e tal. Vou te dar 50% da academia, você não precisa entrar com nada, você não precisa fazer nada. Só voltar a trabalhar comigo. Eu falei, cara, pensei eu, né? Conversando com a minha mãe falou assim, se esse cara te ameaçou, você não tem nada, você imagina você tendo alguma coisa com ele. Entende? Sim. Você vê que, né? E aí nisso, eu fiquei na minha cabeça, cara, um dia eu vou conseguir. Porque quando eu saía daquela academia, eu ia pra casa da minha mãe a pé, às vezes, andava ali 8, 10 quilômetros, né? Porque nesse período eu tinha morado em 3 locais e já tava morando um outro mais distante. Eu passava na frente de um galpão assim, e eu olhava, nossa, mas aqui dava uma academia boa demais. Um dia Deus vai me permitir ter uma academia para honrar e glorificar o Senhor com esse negócio, que é o que eu amo fazer. E aí quando foi, pulando aí um pouco todo esse período para a gente não prolongar tanto, quando foi 99 para 2000, eu comecei a ter um anseio muito grande de montar minha academia. Então eu tava ganhando dinheiro, eu tinha ajudado minha mãe, tinha feito algumas coisas, eu viajava muito, eu ia pra praia. Então eu tava vivendo aquela onda ali de jovem que sempre na qualidade de vida, nunca me envolvi com droga, porque o esporte me afastou de tudo isso. Tava trabalhando no meio de vendas, mas tinha muita... No meio de vendas tinha muita mentira, enganação e prostituição. Onde tem muito dinheiro, né? Envolvendo. E eu era o estranho, porque eu não me envolvia com nada disso. Tentava sempre seguir o princípio de Deus na minha vida ali, o cumprimento dele. E aí, não porque eu era melhor, mas porque aquilo estava dentro do meu coração, né? E aí, eu comecei a orar e falar pro Senhor, Senhor, o que o Senhor realmente quer de mim?
E aí o primeiro anseio que ele colocou no meu coração é, sai daqui. E aí eu cheguei no meu gerente e falei, Dario, eu tô pensando em pegar uma representação minha mesmo, de um consórcio e tal, pra eu tocar. Eu tô pensando em ir pra Goiânia, tocar isso em Goiânia. Pô, não, mas cara, você é louco, você vende bem e tal, daqui um dia você vai morar no Alphaville, o que você vai fazer em Goiânia, mano? Tem parente lá, eu conheço Goiânia e tal. Em 2000, eu resolvi de vez voltar pra Goiânia. E aí, eu fiz o contato, arrumei uma parceria com o consórcio Mercedes em Goiânia, peguei a representação e vim pra cá de Malicule e trouxe toda a família. Meus tios, minha mãe, meu pai, Veio todo mundo. novamente. Banquei todo mundo, trouxe todo mundo lá pra cá. Ou seja, um rio de dinheiro. Aluguei uma casa, banquei todo mundo. E, cara, fiquei 10 meses pra conseguir abrir um CNPJ. Eu quase quebrei. Tanto que eu tive um mês que eu tive que vender uma TV que eu tinha dado pra minha mãe, que era tipo lançamento na época, lá em 2000, era a maior que tinha. Vendia a TV pra pôr combustível no carro pra conseguir trabalhar, né? Logo que eu consegui abrir o CNPJ. E aí nisso, eu comecei a trabalhar com vendas no consórcio Mercedes na Goiás Caminhões, na sede de Guapó, em Goiânia. Que até fechou agora essa concessionária. Essa concessionária é uma concessionária bem linda, grande, coisa assim, bem legal, sabe? E eu comecei a exercer ali. Só que ninguém ganhava dinheiro no consórcio como eu comecei a ganhar ali dentro. Porque no primeiro mês eu ganhei 22 mil reais lá dentro. Nem o gerente ganhava isso. O que começou a ter? Ciúmes. Inveja, ciúmes, falácia e tal. Eu falei, Senhor, de novo, esse não dou conta mais. E todo mundo fala, você é doido, você ganha dinheiro, não sei o que. Eu falei, cara, mas não é só isso. Não é só ganhar dinheiro, tem que ser feliz com o que faz. E aí eu lembro como se fosse eu tava numa mesa assim como essa, dentro da minha sala, tinha uma sala exclusiva para mim, e eu tinha levado amigos meus de infância do karatê, do bairro que treinava lá comigo, para trabalhar comigo com vendas. Então era eu, meu padrasto e mais 2 amigos, que é o Maninho e o Marco Aurélio. E esse Marco Aurélio já começou a furar meu olho na trairagem ali, fazer algumas coisas e tal. E aí passar informação para outras pessoas do que a gente fazia, que era um trabalho bem consolidado com ideias de São Paulo, né, que não estava nem aqui ainda. A gente anunciava os caminhões do pátio, vendia, e depois oferecia o consórcio, etc. Então, eu peguei e fiz uma oração, falei, Senhor, coloca no meu coração o que é realmente para eu fazer, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer na minha vida como propósito, o que o Senhor quer que eu faça aqui na Terra. Ele colocou no meu coração de forma clara, vende tudo que você tem e monta aquilo que você sempre sonhou em ter. Academia. Direção de Deus. E eu passava todos os dias quando eu ia, porque eu morava no Guanabara e eu trabalhava na sede de Guapó. Eram 10 km de carro. 2 extremos, né? E eu passava, exatamente, e eu passava todos os dias e de volta na porta de uma fábrica de equipamento, João Rocha, em Goiânia, na Vila São José. Todo dia. Era caminho. Passava, entrava, conversava com ele e tal. Aí nesse mesmo dia eu saí da concessionária mais cedo, parei na onde? Na fábrica do João. Eu, João, quanto você dá nesse carro, numa moto, e tem um outro carro que eu dei pra minha mãe, e pra eu trocar em equipamento? Tô tanto. Falei, tá bom então. Cheguei lá, conversei com minha mãe, ó, vou vender o carro, você é louco, não sei o quê, meu tio, todo mundo, você é doido. Falei, cara, é o que eu vou fazer, é o que Deus tem pra mim. Vamos confiar, vamos na fé. Montei minha primeira academia em 2001, em Goiânia, no Urias Magalhães, chamava Elite. Academiazinha de 200 metros quadrados. E aí, peguei alguns cursos que eu já tinha da época, anteriores, algumas coisinhas. Fui atrás para tirar meu CREF como provisionado. Para poder exercer dentro do meu negócio, né? Fui, consegui tirar meu CREF. Fiquei 2 anos no Urias. Depois de 2 anos do Urias, eu namorava com a menina, que o irmão tinha ido para os Estados Unidos. Voltou, estava meio perdido. Vendi a academia do Urias para ele, que eu tinha pego uma grana com o pai da namorada, que era meio que agiota. E aí falei, ó, já bate aí esses 15 mil e eu quero mais 80 mil na academia. Com 2 anos. E aí levei essa academia pro setor sul. E aí ela não quis ir, vendi a academia pro irmão dela, né? E aí montei essa academia no setor sul, já era 2003 mais ou menos, 2003. Fomos crescendo, crescendo, quando foi... Nós nos conhecemos em 2007. 2007 já tinha mudado de local, tava num espaço maior, mais amplo, a academia vinha crescendo e tal, tava legal. 2 anos de novo ele cresceu. Aí ele teve que mudar de novo de lugar. Isso. Quando eu fui pro setor sul. No setor sul, prédio não tão muito bom, nem legal, tal, a estrutura não era boa. Fui para um outro, na 115, um imóvel melhor, né, estrutura melhor.
E aí conheci a Ana dentro da academia. Quer contar um pouquinho sobre isso? Acho que dá tempo. Tempo. Era a próxima pergunta. Quando que Quando a a Ana, Ana entra. quando que a Ana entra? Perdão. Conta pra Então, nós, Ana, como que foi esse momento, como tudo. eu sempre gostei de vendas também, assim, desde criança, por mais que a minha família, né, é bem diferente a minha história da dele. Sempre tive tudo que eu queria e meu pai sempre deu tudo para todo mundo. Nós somos 10 filhos. Então, e ele queria todos debaixo da asa dele, né? Ele queria todo mundo dependendo dele. Com 7 anos de idade, eu sempre gostava de ir para casa da minha avó, fazer tapete, crochê, doce e voltava de férias com um monte de coisa para vender. E aí, com 7 anos, eu saía nos vizinhos vendendo tudo que eu tinha conseguido produzir nas férias. Legal. E aí meu pai falava, pra que você vai fazer dinheiro? Eu falei, não sei, pra eu ter alguma coisa pra mim. Um dia eu vou ter uma coisa pra mim. E aí com 13 anos eu comecei a trabalhar e ele falava assim, nós vamos viajar nas férias, como é que você vai trabalhar? Eu falei, vocês vão viajar e eu vou estar aqui, na hora que vocês voltar, eu vou estar aqui. Ele, você não vai viajar com a gente? Eu falei, não, vou trabalhar. Ele falou assim, mas por que você gosta de dinheiro? Eu falei, porque eu quero ter alguma coisa que é meu. Aí ele falou, tá. E aí com 14 anos, eu quase casei. E aí ele falou, você tá doido, eu não vou deixar você casar com 14 anos, você vai embora pra Goiânia, você vai estudar, você vai fazer outra coisa da Você era de vida. onde? Qual cidade? De Uruaçu. Uruaçu. E aí eu fui pra Goiânia estudar. Cheguei em Goiânia, eu tava com 15 para 16, comecei a trabalhar lá também. Trabalhei sempre, a minha vida inteira, e ele chegava. Dia férias de novo, vamos viajar, filho? Eu falei, não vou, pai, vou trabalhar. Mãe, mas você nunca larga esses empregos pra viajar comigo? Eu falei, pois é, mas um dia eu não vou te ter. E aí como é que eu vou fazer? E todos os meus irmãos iam com ele, todas Sempre as vezes, acompanhando. ninguém queria saber, né? E aí eu fui para São Paulo depois, né? Formei, fiz faculdade lá e depois voltei para cá. Terminei minha faculdade aqui em Goiás. E quando eu estava em São Paulo, eu tive um relacionamento que eu gostava muito. E eu falei assim, terminei minha faculdade, vou voltar. Só que eu não, assim, uma coisa que eu sempre pedi para Deus. Eu queria uma família, era meu sonho, né? Então, assim, desde criança, meus pais não são casados. Então, eu falava assim, eu quero uma família, o que eu quero? Meu pai falou, mas que você vai casar com 14? Eu falei, porque eu quero uma família, eu quero uma casa, eu quero filhos. E ele falou, você é doido, não sei o quê. Eu falei, pai, é isso que eu quero. E aí, eu peguei e falei, tá, fui pra... Falei, terminei minha faculdade, falei, vou pra São Você fez Paulo. faculdade de quê? Eu fiz administração hoteleira. E aí eu falei, vou voltar para São Paulo. E aí, assim, eu pedia duas coisas para Deus. Eu quero um homem que seja temente a Deus, que seja trabalhador e que vá comigo para a igreja. Porque, assim, eu sou cristã desde que eu nasci. E aí, eu brinco, né, que a gente tá junto porque eu sou crente. E aí, o que que acontece? Quando eu estava indo para São Paulo, que eu terminei minha faculdade, coloquei minhas coisas no carro, minha mãe falou assim, eu só quero uma coisa de você, antes de você ir. Eu já estava com 27 anos já, né? Ela falou assim: vamos comigo num congresso em Anápolis. Ó, Anápolis entrando na história. Vamos comigo no congresso em Anápolis. Depois do congresso, você pode ir para São Paulo. É a última coisa que eu quero. Era aniversário dela. O congresso foi bem na data do aniversário dela. E a gente veio pro congresso aqui no Sete Sebe. E quando eu estava saindo do congresso, eu encontrei meu pastor que me batizou quando eu tinha 13 anos. A gente saindo assim, as coisas estavam no carro já para ir embora. E aí a gente encontrou com ele bem na saída, o pastor Mário Arnaldo, muito querido. É, Ele falou, nossa, vocês estão aqui, eu não vi vocês esses dias todos aqui, não é possível que a gente estava no mesmo lugar. Ele desce, me dá um abraço. Aí eu vi descer ele e falou assim, menininha, Deus mandou te dizer que o que eu tenho para você não tá no seu passado. É para você olhar para frente. Que Deus tem algo maior e melhor do que você pode imaginar. A pessoa que você tá em não crê em Deus, não é temente, não é o que ele tem para você. Chorei, chorei, chorei. E era sempre assim, a gente teve um relacionamento de 4 anos, ele me largava na porta da igreja e ia embora. Ele não gostava dos meus pais. Então, assim, eu sabia que não era a pessoa que eu queria, mas era a pessoa mais próxima que eu tinha tido um relacionamento mais saudável. E aí, ok. Vim, falei, tá bom, mãe, você falou com ele? Não, falei nada. Eu falei, mãe, você encontrou com ele? Não tem como, não tinha como ter encontro, né? Ok, falei, tá bom, então vou embora pra Goiânia. Uruaçu eu não fico, porque eu sou de Uruaçu. Falei, Uruaçu eu não fico, vou morar em Goiânia. Aí fui pra Goiânia, arrumei um emprego e fui treinar na academia dele. E aí eu comecei a treinar na academia dele, tinha uns 3 meses mais ou menos que eu tava lá, nunca tinha visto ele na vida.
E um dia ele veio conversar comigo, perguntar, igual ele sempre faz com todas as alunas na academia. O que E que tava alunos achando? também. O que que tava achando da academia, né? Ele parou do lado da esteira e perguntou, e aí, você tá gostando? Tô vendo que você treina aqui tem um tempo e tal, né? Você tá gostando? É legal? Eu falei, acho bem legal, eu já treinava antes numa outra academia, mas tô gostando aqui e tal. Ele, bacana. Beleza, foi só essa conversa. A gente foi tirar um carro do estacionamento, meu carro tava fechando. Ele foi, você quer ajuda? Eu falei, não, consigo tirar sozinha. Aí eu segui, a gente conversou e tal, fui embora pra minha casa. Sonhei nitidamente Deus falando pra mim, ele é o seu esposo. Eu falei, o quê, Senhor? Esse cara não tem nada a ver comigo. Ele é o seu esposo. Eu falei, aí eu fui orei de novo. Deus. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Ok, ele é meu esposo? Então tá bom. Peguei, liguei o telefone, peguei o telefone e liguei pra ele. Eu falei assim, então, Naldo, sou a Ana, você me conheceu ontem. E eu sonhei nitidamente que Deus Você falava contou pra pra mim. ele? Aham. Falei, eu sonhei nitidamente que Deus contava pra mim que você era meu esposo. Ele, você é louca, eu sou noivo. E puf, desligou o telefone na minha Tava cara. noivo de outra menina. Ele tava noivo de uma moça, eu nem sabia que ele era noivo de ninguém, nunca tinha visto ele na vida. E aí eu peguei e falei, tá bom, se eu tô te contando o que eu sonhei, foi muito claro pra mim. Ele desligou o telefone na minha cara e ficou por isso mesmo. Falei, ok. Aí eu tinha um namorinho, né, Uhum. na academia de um rapazinho que trabalhava do lado da minha academia, da minha empresa. E aí a gente tinha esse rolinho. A gente saiu num sábado, aí ele falou assim, vamos lá no meu apartamento e tal. Falei, tá bom, vamos. Cheguei lá, ele falou assim, então, eu vou fumar um aqui, você espera só um pouquinho. Eu, tudo bem. Ficou lá na dele. Ele falou, por que você não experimenta? Eu falei, eu nunca quis usar droga. Ele falou, experimenta. Eu falei, eu nunca quis. Meu irmão já usou, tem amigos que usaram, mas nunca tive vontade de usar droga, não. Ele, nós estamos só eu e você aqui, experimenta. E sabe aquele negócio, experimenta? Eu fui, experimentei. Naquele momento tinha 7 demônios em cima de mim, assim, tentando me matar. Eu falei assim, olha, eu sei que você já falou pra mim um dia que você era crente. Eu falei, então você ora agora, porque senão eu vou morrer aqui. Aí ele saiu de Deus, eu falei, me joga dentro do banheiro, me acorda, eu estou morrendo. E aí era aquele negócio bem ruim, assim. Eu sei que eu saí dali e fui pra igreja no domingo de manhã, isso foi no sábado à noite. Eu já fui com a mesma roupa que tinha acontecido a tragédia, eu fui pra igreja e chamei meu pastor. Eu falei, pastor, aconteceu isso e tal. Falei, não é isso que eu quero pra mim. Ele falou assim, Ana, Deus já te chamou várias vezes. Você precisa escolher onde você vai ficar. Eu falei, pastor, eu sei disso, mas eu, né? Ok. Quando foi no domingo à noite, isso foi de manhã, eu fui na igreja. Quando foi domingo à noite, eu fui de novo. Quando foi, eu cheguei da igreja à noite, meu telefone toca, eu atendi. Eu, alô? Oi, quem é? Ana Márcia. Ah, é o Naldo. Que Naldo? Naldo da academia. Eu, ué, mas você não é noivo? Por que você tá me ligando? Ele, posso passar aí pra gente conversar? Eu falei, pode passar aqui pra gente conversar. Isso foi bem desse jeito. E aí ele passou, a gente foi tomar um açaí, voltamos, ele não era de muita conversa. E aí ele começou a perguntar assim pra mim, e aquele rapazinho lá da academia? Eu falei, "Ih, já começou errado. O que que você quer saber do meu passado? Você tem que saber do meu futuro. Você não tá me conhecendo hoje? O que eu fui pra trás não te importa. O que te importa é que eu sou daqui pra frente. Aí ele falou, você é crente, né? Eu falei, sou sim, graças a Deus. Aí ele falou assim, então, e tal. E aí começou a conversar e tal, ele pegou e veio deitar a cabeça no meu colo. Aí eu fui dar um beijo nele, né? Deus já tinha falado pra mim que ele era meu. Já que é meu esposo, né? Aí ele levantou bravo. Como assim você vem me beijando, você nem me conhece? Eu falei, como assim você vem deitando a cabeça do meu colo se você não me conhece? Levanta também. Aí ele levantou, ele disse, não, faz o seguinte, eu tenho vontade de ir numa igreja, só que eu não quero ir sozinho. E como você é cristã, eu queria que você fosse comigo. O que eu tinha pedido pra Deus? Um homem que fosse na igreja comigo. E foi o primeiro lugar que ele me chamou pra ir. Eu falei, senhor, o senhor tá me avisando, né? Tá bom, tô entendendo. Aí eu falei, onde você quer ir? Ele quer ir na videira. Eu falei, tá bom, passa aqui domingo que vem, a gente vai na videira. Aí domingo passou uma semana, a gente não conversou essa semana inteira, normal. A gente foi na igreja no domingo, a igreja estava muito cheia, estava tendo um congresso, né? E o pastor... Era uma aluna lá da academia que tinha convidado a Era. gente. Tinha me convidado, eu te convidei. E aí a gente foi nessa igreja e tava muito, muito cheio. O pastor, no momento, falou assim, dividam em grupos de oração e eu quero que vocês orem uns pelos outros, né? E aí a gente ficou no mesmo grupo, né? E tinha uma senhorinha lá junto com a gente, ela orando, e terminou a oração, ela falou assim, meus filhos, Deus mandou eu falar uma coisa pra vocês. Deus tá colocando ele na sua vida pra você cuidar dele e ele cuidar de você.
Vocês dois já sofreram muito. E o que Deus tem para vocês é muito maior e melhor do que vocês possam imaginar. A mesma frase que o meu pastor tinha me dito tinha falado antes. há 3 meses anteriores. Eu falei, tá bom, Jesus. Aí eu olhei pra ele e falei assim, agora você me beija? Ele, não, eu te conheço. Eu falei, meu Deus. Difícil, né? Eu falei, Deus me mandou. E o que é engraçado em tudo isso, porque eu tava num relacionamento extremamente conturbado, difícil, e tinha terminado nesse período que eu falei com ela, sabe? Uhum. E eu ficava dentro da academia, eu lembro que uma noite anterior a essa questão, eu tava dentro da academia sozinho, porque às vezes eu dormia na academia para fazer segurança da academia, lá em Goiânia também. E aí eu tava em oração, Senhor, coloca alguém que possa me ajudar, que possa estar do lado e tal, e tal. Então, foi um projeto de oração também, Resposta sabe? de oração. Resposta de Respostas, Mas ele né? teimou, ele teimou de muito, orações. né? É, E aí, e aí a gente, naquele dia, a gente não começou a namorar, ele não quis, ele tinha saído desse noivado de 4 anos aí, ele conheceu outras meninas e ele ficou tentando aí, conheceu, né, decidiu o que ele ia fazer da vida dele. Quanto tempo depois vocês? Não, a gente foi junto, isso foi em outubro. Em dezembro eu já tava com ele. Aí, vamos lá, eu sou mais resumida, né? Então, quando a gente foi, isso foi em outubro, eu falei pra ele que minha irmã tinha resolvido casar em novembro, minha irmã não tinha as coisas pra levar pro apartamento dela, mas ela tinha ganhado um apartamento do meu pai. Toda vez que a gente casa lá em casa, passa na faculdade, ganha carro, casa, ganha casa. E aí, ela ganhou a casa, mas ela não tinha nada pra colocar na casa. Eu falei, então vamos fechar o apartamento, você leva tudo pra sua casa e eu vou voltar pra Uruaçu pra ficar com a minha mãe. Aí falei pra ele, eu falei, olha, eu vou pra Uruaçu, vou ficar com a minha mãe, tá? Ele, olha, a gente não tá nem namorando. Eu não namoro à distância, então acabou aqui. Aí eu falei, que sacrifício. Aí eu, voltando da casa dele, meu carro só toca música evangélica, eu só escuto música evangélica. E aí tinha uma música falando assim, não se preocupe, que Deus te prometeu irá cumprir. Falei, ok, Senhor, então eu vou pra minha mãe. E aí, assim, isso na ida pra minha mãe, ele sofreu um acidente de moto. E aí ele, na hora, ele me ligou, ele falou, olha, eu tô aqui e tal, que acho que eu quebrei a perna, eu preciso de ajuda, você consegue vir pra cá me ajudar e tal. Eu falei, vou te pego. Peguei ele, levei ele pro hospital e tal. Ele quebrou a perna, ele andava de moto, ele ficou sem a moto, que a moto deu PT, né, amor? E aí, eu todos os dias saía do meu trabalho, pegava ele, ficava até 10 horas da noite esperando fechar a academia pra levar ele na casa dele pra ele tomar banho, pra voltar com ele de volta pra ele dormir na academia. E aí, isso foram 15 dias ele de gesso. Como eu saía do meu trabalho às 6, eu ficava de 6 às 10 esperando a academia fechar. E eu falava assim, você não tem administrativo? Você não tem financeiro? Você não tem processo de vendas? Você não tem controle? Você não tem não sei o quê? E comecei a falar tudo que ele não tinha, né? Eu falei, eu não tenho nada, menina. Deixa eu te falar, ninguém me ajuda. Eu faço o que eu dou conta. E aí eu fui no financeiro dele, ele assinava os papelzinhos que ele tinha recebido e jogava dentro da gaveta o dinheiro e o cheque. E era assim que ele trabalhava. Falei assim, as pessoas, você não sabe quem visitou a sua academia? Você não tem telefone pra ligar pra essas pessoas? Ele tem nessa fichinha aqui. Eu falei, mas você não tem catalogado essas pessoas pra você saber quantas pessoas você tem, quantas renovaram, quantas você perdeu? Ele, não tenho nada disso. E aí, todo dia que eu ia pra lá, eu começava a fazer uma coisa a mais, outra coisa a mais, né? E aí, tá, foram esses 15 dias aí, depois eu peguei e resolvi e fui embora pra minha mãe. Ajudei ele e fui embora. Passou-se uma semana, eu falei, olha, eu faço pós-graduação, então de 15 em 15 dias eu volto, a gente se vê e a gente vê o que vai virar esse relacionamento aí. Passou-se o primeiro 15 dias, eu liguei pra ele pra avisar que eu ia vir. Só que ele não tinha telefone, né? Então eu tinha dado um telefone pra ele, pra eu achar ele, porque ele era bem sistemático. E aí eu liguei na academia, uma moça atendeu. Eu falei assim, quem tá falando? É a fulana de tal. Eu falei, quem é você? Eu não te conheço. Ah, eu trabalho no administrativo. Eu falei, como assim? Trabalho no administrativo? Nem existia administrativo, agora tem uma pessoa no administrativo. Aí eu peguei e liguei bravo com ele. Eu falei, quem é essa pessoa que tá no administrativo? Ah, você não falou que eu precisava de uma pessoa pra controlar, pra não sei o quê, pra não sei o quê? Eu falei, a pessoa era eu. Não era uma pessoa terceira, né? Era eu que era a pessoa que eu falava. Ele, mas você foi embora. Eu falei, mas é só me chamar de volta que eu volto. Depende de você eu voltar ou não, né? Aí, ok. Quando foi no Natal, ele foi na minha mãe. Aí ele, ele chegou, ele foi de ônibus, 10 horas da noite. Ele chegou, eu abri a porta, ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, sua família não combina comigo, eu tô indo embora. Pegou o mesmo ônibus e foi embora. Eu falei, mas você nem deu tempo. Ele, não, você não tem nada a ver comigo. Eu falei, eu sei disso, mas Deus não falou isso, Deus falou diferente do que você tá vendo. Não, eu tô indo embora. Foi embora.
embora, entrou no ônibus e foi embora. Voltou? Voltou! Voltou, passou o Natal no ônibus. Pra você ver o Meu naipe. Deus. Aí eu falei no Réveillon, eu vou pra Goiânia. Cheguei, pus umas roupinhas a mais dentro da mala, no meu carro. Cheguei em Goiânia, na casa dele. Eu falei, em qual igreja que nós vamos passar o Réveillon? Porque eu só passo Réveillon na igreja. Aí ele falou assim, eu tô indo pra igreja da minha mãe. Eu falei, então tá bom, eu vou pra igreja da sua mãe. Aí fiquei. No outro dia, fui com ele pra academia cedo trabalhar. No outro dia, de novo, fui com ele pra trabalhar. Ele falou, você não vai embora, né? Eu falei, não, vou ficar uns dias aqui. Aí, todo dia eu ia com ele pra academia trabalhar. Deu dia 7 de janeiro, minha mãe veio. Aí eu falei, minha mãe tá vindo, eu preciso levar minhas malas pra casa da minha irmã, porque senão minha mãe vai me matar, né? Aí, beleza, levei as malas pra casa da minha irmã. E aí minha mãe não era boba nem nada, chegou na portaria e perguntou, a menina do cabelinho curtinho chegou hoje aqui com uma mala? Ele falou, chegou sim, foi lá pro 7º andar. Eu falei, nossa, Entregou. Aí a mãe me ligou. Filha, vem aqui em casa, por favor, com esse rapaz que você chama de seu namorado, que eu nem conheço ele direito, que nem você conhece ele direito. Você pode vir aqui com ele, por favor, pra gente poder ter uma conversa? Eu falei, tá bom. Peguei e falei pra ele, ó, minha mãe quer conversar com a gente. Vamos lá. Ah, não vou não. Eu falei, minha mãe tá chamando, a gente vai. Aí a mãe começou. Eu não te queria assim? Você mora sozinha desde os 15 anos? Você nunca fez isso? Como que você enfia na casa de uma pessoa que você não conhece, minha filha? Você sempre teve sua casa, você sempre teve seu apartamento, você sempre teve suas coisas. Eu tô desconhecendo. E começou a chorar. Aí ele falou assim, não, senhora, não precisa chorar, né? Eu vou casar com a sua filha. Eu falei, você vai o quê? Ah, vou casar com a sua filha. Eu falei, pronto, mãe, ele vai casar comigo, tá resolvido. Ela, minha filha, você não pode ser prática desse jeito. Eu falei, minha mãe, deixa eu te falar, Deus já tinha falado pra mim que era ele. Ele acabou de falar que vai casar comigo. A gente pode ir em qual cartório pra gente casar? Falei, bem assim. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Marcinha, eu não queria você assim, não. Falei, você quer um casamento? Então você faz a festa do casamento e eu entro na igreja, tá tudo certo. Do jeitinho que a senhora quiser fazer, a senhora faz. Não, não dou conta. Falei, mãe, eu só quero casar. Eu já te falei, desde os meus 14 anos, a única coisa que eu quero é casar. Eu quero ter uma casa, uma família, filhos, só isso que eu quero. E aí, tá bom. A gente, em maio, a gente casou. Como meu pai dá o apartamento pra todo mundo, eu falei assim, pai, eu não quero o apartamento pra eu morar, eu quero o apartamento pra colocar na academia. Eu quero reformar a academia, eu quero reformar a fachada, eu quero trocar equipamento, eu quero colocar administrativo, eu quero colocar uma contabilidade. Meu filho, você nem conhece esse rapaz. Eu falei, mas eu sei que ele é trabalhador. Ele trabalha desde criança, ele só trabalhou a vida dele inteira, pai. Ele só precisa ter alguém que ajude ele a melhorar. E eu sou a pessoa que vou ajudar ele a melhorar. E você só vai, assim, colocar seu apartamento? Eu falei, o que o senhor precisa? De um contrato que tenha meu nome? Que eu tenho parte de alguma coisa? Eu falei, ok, a gente faz, né? E aí a gente foi e colocou. E ele foi dando de pouquinho em pouquinho até ele confiar. E aí a gente foi, casou em maio, né, amor? Quando foi em junho eu estava grávida. E aí Deus sabia, né, que eu ia passar por vários processos, a gente passou por muita luta, né, muita dificuldade. Eu brinco que eu vivi um pouco da história de José. Deus me levou para um mundo completamente diferente do que eu era acostumada. Eu brinco que eu comi o pão do diabo amassado e bolorado. Porque foi um relacionamento muito difícil, né? Não foi construído no amor, tipo assim, eu estou amando, vamos casar, namoramos, nos conhecemos, viajamos. Não, a gente casou. No outro dia eu já estava trabalhando. A gente colocava um colchão debaixo de uma cortina como essa e dormia no escritório da academia. Porque a gente não tinha nada. A gente não tinha casa, não tinha nada. E aí a gente dormia lá todos os dias. A gente acordava às 6 horas da manhã, escovava os dentes, subia de novo, escondia tudo e trabalhava até 10 horas da noite. E era assim. E aí um mês depois uma casa em frente desocupou. A gente trouxe a mãe dele para lá. E aí ela ficava ali. E aí a gente, né, eu tava gestante. E aí foi surgindo várias coisas que mostraram, né, o quanto Deus estava ali agindo, né, nos ensinando, nos moldando. Sim. E o nosso... Posso falar um pouquinho? Da onde? Do nosso relacionamento. E aí a gente teve algumas dificuldades e ele gostava muito dessa ex-namorada dele. Né? E aí eu peguei e falei pra ele assim, ela ligou pra ele, queria conversar com ele, eu falei, pode ir conversar com ela, não tem problema não. E eu fui pro meu quarto orar. Eu falei, Senhor, o Senhor mandou eu entrar nesse casamento, eu entrei, o Senhor mandou eu ficar aqui, eu fiquei. E agora ele foi encontrar com uma pessoa que ele ainda lembra dela. Então se o Senhor não tirar ela da cabeça dele e ele voltar pra casa e falar que me ama, eu vou sair pela mesma porta que ele entrou. E eu falava pra ele, eu te amo, ele falava obrigado, era o que ele respondia pra mim. E aí ele foi pra esse encontro com essa moça. E ela lá mostrou pra ele o seguinte, que ela conversando com ele,
ela disse que não se importava de dividir ele comigo. Que isso. Aí ele olhou pra ela e falou assim: mas algum dia eu te dei esperança de que você tinha chance comigo? Porque eu sou casado, eu tenho uma filha, eu tenho uma família. E foi a hora que ele começou a declarar, coisa que ele não enxergava antes, né? Ele falou assim: eu pedi uma esposa pra Deus e eu tenho, pedi uma filha pra Deus e eu tenho. Então, assim, eu te peço perdão se algum dia eu não deixei claro pra você que nosso relacionamento já tinha acabado. Para que nada aconteça, eu não quero que você passe nem na porta da minha casa. Para que você não prejudique a família que eu tenho hoje, né, amor? E aí ele entrou em casa naquele mesmo dia, ele começou andando no corredor assim de casa, era uma casa mais antiga. E ele começou a me procurar, amor, amor, amor. Eu acordei, amor? Falei, como assim, amor? Aí eu falei, senhor, o senhor é obediente, né? Aí ele abriu a porta do quarto, caiu no chão ajoelhado e me pediu perdão. Ele falou assim, desculpa, que eu não percebi que você era a esposa que eu tinha pedido pra Deus. Desculpa porque eu não percebi que era você que eu tinha que amar todos os dias da minha vida. E a partir dali, ali a gente tava, né, amor? E foi ali que Deus foi moldando. Então, a partir daquele momento, Deus foi mostrando pra ele que realmente era uma construção. Então, o nosso casamento é um casamento pautado no respeito, na admiração, no cuidado, no zelo e no propósito de Deus, né? De constituir uma família realmente não pela paixão, e sim pelos ensinamentos, pelo amor ao servir, né? Pelas diferenças que existem entre um e outro, mas que a gente vai se conhecendo, vai se permitindo, né? Se moldando. E aí, quando deu esses 7 anos que a gente estava junto, Deus fechou as portas pra gente em Goiânia, completamente, de tudo. E aí a gente falava assim, a gente precisa de uma história nova, uma história que seja nossa. A gente não pode ficar vivendo a sua história. E aí Deus veio e fechou as portas pra gente. E aí veio uma pessoa e convidou a gente pra vir pra Anápolis. E a gente já estava olhando alguns interiores. E a gente sonhava ir pro interior. Já conhecia Anápolis? É. Já. Eu tinha morado aqui em né? 97, Tem uma depois tia eu morei dela que aqui mora em aqui 2002, e aí depois eu vim pra cá de novo, né? Em 2016. E aí, quando a gente foi convidado para vir para Anápolis, a gente teve a confirmação de Deus claramente que era aqui que ele queria que a gente viesse. A gente veio para conhecer o espaço no Ana Shopping, e aí a gente olhou aquela área de cima, que não era tão boa quanto onde a gente está hoje, né? A gente fez uma proposta de aluguel para o dono do shopping, ele concordou, era algo bem fora da nossa realidade, né? Mas a gente entendia que a gente orou e falou assim, Senhor, se ele assinar esse contrato, a gente entende como um sim do Senhor. Então a gente vai. Ele assinou o contrato e aí a gente começou as negociações, tentar olhar maquinário para comprar, olhar as coisas, né, para a gente poder montar outra unidade. E acabou Deus mostrando que não era para ser mais uma unidade, era para a gente realmente vir embora para cá. E aí ele virou e falou assim, o que nós vamos fazer aqui? Eu falei, nós vamos vender, mas nós vamos vender sem ofertar. Ah, vai vir alguém para comprar. Ele, você é doido? Eu falei, nós vamos orar e Deus vai mandar alguém para comprar. Aí ele falou assim, amor, o país tá em crise, ninguém tá vendendo nada. Eu falei, ninguém vende, mas Deus... aquela crise de 2014. Eu falei, 2014. Lembra? Eu falei, a gente não vende, mas se for da vontade de Deus, Deus vende. Passou-se 15 dias, veio uma pessoa na empresa perguntar como que tava, a consultoria que a gente tinha pro São Paulo e tal. Eu falei, aqui tá bacana e tal, mas a gente tá com um projeto novo, estamos pensando em ir embora. Ele, aí aqui, eu falei, não sei, eu acho que se aparecer alguém para comprar, eu acho que eu vendo. Ele, não, então eu compro. Já era comprador. E foi E aí, assim. nessa época, vocês vieram para Anápolis e montaram aqui. E aí a gente veio para montar uma história nova, né, amor? A primeira unidade aqui foi no Ana Shopping. Foi no Ana Shopping. Então, assim, quando a gente sentou para contar a nossa história, né, para o rapaz que criava a marca, e aí tem toda a história, né? Sempre foi Deus. Então, assim, nunca fomos nós, né? Então, assim, a capacitação que, tipo, de eu não ter dito sim pro meu pai todas as vezes, né? Era uma preparação de que realmente que Deus esperava de mim era alguém mais administrativo, alguém mais, né, cuidadoso em relação a isso. E aí, quando a gente veio, a questão do leão é o leão de Judá, realmente, o amarelo é a esperança marca, né? Da marca, é a esperança, o Hope é a esperança de mudar a vida das pessoas com exercício físico, de mudar a nossa história, né, através da atividade física, né, do que Deus colocou né, aos nossos cuidados, que é o dom de zelar pelas pessoas. Então eu falo que o nosso sucesso é buscar sempre fazer a excelência segundo a vontade de Deus. Então, assim, nenhum passo a gente dá que não seja permissão de Deus.
Então, quando veio a segunda unidade, mais uma vez, foi a permissão de Deus, né? Que a gente recebeu um convite, a pessoa falou, eu faço questão que seja vocês. Aí eu falei, por quê? Porque vocês são cristãos. Porque vocês zelam pela academia no modelo familiar, no modelo de cuidado realmente, né? De quem preza e cuida das pessoas através do exercício físico. Então, não é só mais uma academia que está abrindo para ganhar dinheiro. É um propósito. Sim. E aí a gente ganhou esse convite aí da segunda unidade. Foi avante, né? Logo depois, né, a gente já estava aí. E o que é uns legal 2 ressaltar anos. nisso é que a gente está num segmento, pastor, né? A gente, voltando para o tema, a gente explanou vários. Empreendedorismo. Voltando para o tema de empreender, é que a gente está num modelo de negócio que tem muito a questão física, sensual, todo o envolvimento, que eu falo que às vezes é muito promíscuo esse ambiente, sabe? No sentido de você olhar o mundo hoje e as pessoas, eu vou pra academia pra paquerar, eu vou pra academia pra... E a Hope, a gente tem esse DNA junto da Zelo. nossa equipe de cuidado, de respeito, entendeu? E de princípios e valores cristãos, Isso é importante. né? Então a gente não abre mão disso. Até recentemente a gente teve uma situação atípica que ocorreu com a gente, e aí uma pessoa muito brava e fala, vocês envolvem religião com negócio. Eu falo, meu negócio eu tenho porque Deus me permitiu. O meu negócio o é projeto fé, dele, né? é projeto dele, não tem como. Não existe Hope para Naldiana se não Sim, é base cristã. propósito com base, com visão de abençoar vidas, tratar todos iguais, cuidar das pessoas, fazer algo realmente diferente, né? De impactar na vida das pessoas com exercício físico bem orientado, mas de forma a ser bênção na vida das pessoas, entende? Sim. E não ser um ambiente de promiscuidade, de falar que pode tudo. Não é isso, não se trata disso, né? Então tem que ter honra, né? Pra gente, é bem o que a Ana falou. Muito bom. Olha só, tô achando interessante. Praticamente não fiz pergunta. Uhum. A primeira vez que nós passamos um podcast dessa forma. Mas deixa eu informar algo mais interessante. Eu falei que ia usar muito pouco o roteiro do podcast. Não usei praticamente nada. Mas a informação importante é que vocês responderam quase todas as perguntas que eu tenho aqui. Sim, legal. Então, por isso eu não interrompi, uma história muito interessante. O que nós temos apresentado no podcast Empreendedor Cristão? Primeiro que eu tenho falado muito que empreendedor não é só quem abre um CNPJ, é quem abre caminhos, é quem enxerga a oportunidade dada por Deus. Sim. Então, também falamos, e vocês trouxeram muito bem isso de uma forma muito natural e verdadeira. Sim. Nós também falamos de clareza, princípio de clareza. Em Abacuque 2:2, Deus fala, escreva a visão em tábuas, que até quem passe correndo possa ler. perceber. Então, essa clareza, essa direção de Deus é o que tem feito diferença no mundo empresarial, no mundo de empreendedorismo, mas mais ainda na vida das pessoas. As pessoas precisam realmente buscar essa clareza de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos dá essa direção. E aqui vocês falaram várias vezes de direção, e várias vezes de direção dada por Deus. Sim. Outro ponto importante é que, como a pessoa te falou, que negócio não pode ser misturado com religião, e na verdade nós entendemos algo um pouco diferente. É que deve ser misturado sim. Sabe, os negócios devem ser conduzidos à luz da Bíblia. Os negócios devem ser conduzidos com direção de Deus. E mais, quando você fala de qualidade, desse cuidado com o ambiente da academia, nós também entendemos que o negócio, o trabalho, através das nossas profissões, é um ministério. É uma forma que nós temos de honrar a Deus com qualidade, com cuidado e, acima de tudo, cuidando de pessoas. A importância de ter um ambiente desse, de tratar as pessoas. Tenho dito que o solo mais fértil do reino de Deus são pessoas. Então, quando investe em pessoas, quando cuida com esse olhar de quem não está buscando só lucro. O lucro, na verdade, ele é uma consequência. É o que eu mais falo. Propósito que vem antes do lucro. Isso. O lucro acontece de forma natural. E esse é o ponto de empresas, de pessoas que buscam cumprir o propósito de Deus, cumprir o chamado de Deus, porque é um chamado. É um chamado. Tenho dito que as nossas profissões, através delas, nós conseguimos alcançar pessoas, nós conseguimos entrar em ambientes que de outra forma não entraríamos. Sim.
Outro dia eu comentei, eu sou advogado, atuo nessa profissão. Eu falo, olha, com a advocacia, com a minha profissão, eu consigo acessar algumas pessoas que de outra forma não seria possível. Então, é uma oportunidade que eu tenho de falar de Deus, é uma oportunidade que eu tenho de evangelizar, de levar a palavra de Deus por onde tem passado. Então, muito bom mesmo. E é uma história muito interessante. É como eu falei, é impactante, é verdadeira. Parabéns pela superação. Amém. Parabéns por tomar essas decisões dessa forma. Não é algo fácil. Contar a história depois que passa, parece tudo muito leve. Mas são decisões tomadas que mudam toda a sua vida. Sim. Quando você toma uma decisão, vou sair de São Paulo e vou mudar para um outro estado, não é uma decisão simples. Até porque o normal é alguém de Goiás sair para São Paulo. Sim. Esse é o normal. Sim. E não o inverso. Você deixar uma cidade como São Paulo, deixar um estado como São Paulo para vir para uma cidade menor, para um estado menor, com menos recursos, realmente tem que ter muita certeza, muita clareza daquilo que Deus coloca no coração. É a orientação do Senhor, né? Ele coloca no nosso coração e o que você falou conecta muito com o que a gente fala, né? A gente não trabalha pelo dinheiro, a gente trabalha pelo... Sim, a gente quer prosperar, quer abençoar vidas, né? O que não é errado. Sim, Né? e a gente crê que prosperar está no cumprir um propósito daquilo que Deus tem na nossa vida. Sim. Porque o prosperar, além do financeiro, é prosperar em estar contente, estar feliz, estar se sentindo bem, a gente fala, né? É mais amplo, né? E o quanto a gente amadureceu, né? Quando a gente pega e fala um pouco de pandemia, né? Do empreender. Cara, na pandemia a gente passou por algumas situações que a gente fala assim... Momentos desafiadores, né? E Deus nos mostrou o quê? Que Ele tá ali, tá nos guiando e que veio para nos fortalecer ainda mais como empreendedores, na visão e até na resiliência, né? Porque é muito empreender, é muito ser resiliente nas dificuldades, né? Eu falo muito para Anão também, a gente estava conversando, poxa, às vezes é difícil e tal. Eu falo, cara, a gente precisa desenvolver essa mentalidade de descansar no Senhor de forma verdadeira, ao ponto de, às vezes, passar por situações que são extremamente desafiadoras, né? Hoje, você empreender mesmo em Anápolis, ou qualquer outro lugar no Brasil, com tudo que a gente tem de encargos, etc., é muito difícil, não é fácil. Empreender no Brasil é muito difícil. É verdade. E a gente vê o quanto, né, a gente estando ali na resiliência, na fé, fazendo um trabalho realmente para cumprir um propósito, eu falo para meus funcionários, cara, uma convicção que eu tenho, eu não vou levar nada. Mas o mínimo que eu posso fazer é honrar a oportunidade que Deus me deu de ter esse negócio e abençoar vidas. Eu não quero ganhar sozinho, eu quero compartilhar prosperidade, riqueza e bênção. Mas a gente precisa das pessoas certas do nosso lado. Por isso que a gente ora todos os dias, tanto pelos nossos alunos, né, nossa família, os nossos colaboradores, para que Deus realmente tenha misericórdia e nos dê a condição de honrar a oportunidade. Muito bom. Em Colossenses 3 fala que para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos, para que nós possamos fazer as coisas como se fosse para Deus, o que na verdade o é, e que não para os homens. E essa qualidade é o que a gente tem visto destacar, essa qualidade que nós temos visto fazer a diferença. O que eu acho legal, assim, dentro da empresa, né, é assim, o quanto a gente busca a excelência, né, e o quanto as pessoas falam assim, eu fui numa reunião há uns 15 dias atrás, e foi engraçado que todas as pessoas que iam chegando ali eram alunos nossos. E aí tinha, de todo mundo que estava lá, tinha duas só que não eram, né? E aí era um encontro de empreendedoras, mulheres. Hoje vai ter de novo mais um encontro. E aí elas falaram assim, Ana, o que eu admiro na empresa de vocês é porque todo mundo veste a camisa. Você olha para as pessoas e eles têm os mesmos valores e propósito que vocês. Cultura. Então, assim, é cultural. Então, assim, quando eu saí do Ana Shopping para treinar no centro, eu morri de medo de não me adaptar. Porque eu gostava muito daquele ambiente ali. E eu percebi que eu tenho esse mesmo ambiente no centro. Então, não muda. Então, assim, é uma coisa que vocês realmente conseguem levar. E é muito difícil você conseguir formar funcionários, né? Colaboradores que acreditam no seu propósito. E vocês conseguem isso. Então, mas eu acho que está muito no que o pastor citou, né? De ouvir da gente, que eles ouvem isso com muita frequência, essa verdade, né? A equipe segue, nós falamos em velocidade, a equipe segue a velocidade do líder, mas segue a direção também. Sim. Então, quando visão, missão e valores estão muito claros, esse é o resultado.
Porque quando os valores não estão muito bem definidos por parte da liderança, dificilmente os colaboradores Não acompanham. consegue, eles não têm. Então não tenha Não tem dúvida, o norte. o acompanhamento dessas pessoas é porque vocês têm isso muito bem definido. Vocês têm isso no coração, na mente e mais ainda, na prática. E isso faz a diferença. Porque não tem como eles ficarem perdidos. E tá junto, né? Eles sabem Eu acho que é legal tá junto, né? Sim, Tá nos a todo momentos momento bons, caminhando, dificuldade, mostrando. E esse é o maior testemunho. A gente tem alguns colaboradores que estão com a gente há muito tempo, pastor, que veio da pandemia. E esse dia eu estava até me lembrando um deles, o Carlos, falou assim: Naldão, você lembra que, cara, na pandemia, a gente só vinha aqui, porque eu por 4 meses fechado. A gente só vinha aqui, não, no caso deles era o salário. A gente só vinha aqui para pegar o salário, a academia fechada. E vocês foram lá, seguraram, não mandou ninguém embora e tudo. Então isso tem valor, né? E por que a gente não mandou? Porque a gente falou, cara, Deus está no controle. Deus vai nos permitir ir até onde foi, se for da vontade dele. A gente chegou a comentar uma época que eu falei para Ana, que a gente ficou meio assim, bate uns desesperos às vezes, né? Pô, a gente vai quebrar, a gente vai virar só o pó, nós né? não sabíamos o que poderia Teve vir um dia que eu virei depois, pra né? ele, eu falei assim, nós vamos fechar e vamos reabrir só ano que vem. Ele, você é doido? Eu falei assim, então me arruma o dinheiro, porque a gente não tem pra poder ficar E aberto. foi onde eu falei para ela, olha, o que Deus está me mostrando, o que eu tô aprendendo com tudo isso aqui é, se eu tiver que voltar para a sala para atender, se eu tiver que voltar para limpar o banheiro, não tem problema nenhum. Passei por isso. Mas quando tudo isso se passou, eu entendi uma coisa muito forte, cara. Saiu muito mais resistente, muito mais forte daquilo, né? Na fé. E entendendo que, por mais que nós viéssemos a quebrar, a gente teria a condição de se reerguer muito mais rápido, porque a gente já estava. Tem hoje uma questão nossa, né, dessa intimidade, de conhecer as dificuldades um do outro. Já não ia começar do zero, né? Já que eu tinha acho que é legal experiência, esse já tinha exemplo tudo. nosso aqui, porque tem muitos casais que, quando você vai empreender do zero, a esposa ou o esposo normalmente tá sentindo a mesma dor, né? Você tá do lado. E eu e a Ana, a gente é junto no que a gente faz, meu, o tempo inteiro, né, amor? O dia inteiro, a gente roda. Quando não tá dormindo junto, tá trabalhando. Então, é 24 horas. É um outro ponto importante, né? O pessoal Casal fala, né, como trabalhar dar junto. conta de trabalhar junto. Eu falei assim, em primeiro lugar, toda relação precisa ter Deus. Se ela não tiver Deus, você não vai nem Esse é o junto, nem ponto separado. principal. Eu falei, Muito então, bom. o segredo é estar com Deus. Então, eu falo assim, que as dificuldades, elas sempre vão surgir, né? Os desafios, eles são constantes. Então, assim, Deus, hora nenhuma, ele deu alívio para Moisés, né? Hora nenhuma. Só Fala assim, desafios, só filho, pode estar enfrentamentos. tudo bem, dorme na rede. Jamais, né? Então, assim, vai pro monte e ora, porque senão o dia de essa é amanhã a não caminhada, chega. né? Então, assim, acho que essa é a caminhada do empreendedor, é de entender que se você levanta as mãos pro céu, Deus vai prover, né? Então, assim, as dificuldades, elas vão surgir diariamente. Então, assim, às vezes é de uma inveja, às vezes é de um meio político, né? Às vezes é de uma administração. Então, assim, são vários os problemas, né? Então, assim, claro, todo dia você... Não, todo dia eu falo assim, Senhor, volta, Mas me a promessa busca. de Deus não é uma vida sem problemas. A promessa Né? de Deus é Ele presente Eu brinco, em o pessoal tudo, assim, né? é bom. Eu falei, não, todo dia eu falo, Senhor, o Senhor tá voltando, então assim, volta logo, né? Chega. Abrevia aí, né? Abrevia. Então, assim, é esse descansar em Deus. Então, as pessoas perguntam assim, qual que é o segredo, né? O segredo é esse, é entregar para Deus, é realmente empreender com Cristo, não tem outra opção. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim. Quero agradecer de coração mesmo a participação de vocês, a sinceridade, a verdade em trazer a história, porque é uma história de desafios. Uma história muito inspiradora. Muito inspiradora e mais, nós aprendemos muito. Então, muito aprendizado, muita coisa para compartilhar. E assim, é como eu falei no início, é inevitável os insights, né? É inevitável que você comece a pensar uma coisa e outra. Realmente foi muito produtivo. Eu acho que o mais importante só para fechar, o mais importante assim da gente ter aberto realmente toda a história, né, amor? Sim. É para mostrar que houve as dificuldades sempre, que as pessoas querem tudo pronto, né? As pessoas querem tudo fácil. E as pessoas poderem perceber ao ouvir a nossa história, que é o que eu falo assim, é o nosso testemunho de vida, né? A forma com que a gente tem para poder proclamar o nome de Cristo é realmente demonstrar que as dificuldades elas foram constantes sempre, né? Mas Deus, quando a gente tem a intimidade, Deus vai mostrando o caminho e você vai conseguindo percorrer ele, Vai superando, né, as dificuldades. Então, assim, não é fácil. Então, assim, para quem estiver escutando, fala assim, se eu quero começar, vai ser difícil sempre, mas tem um descanso, tem um alento, né?
Você poder falar assim, Senhor, tá comigo. Tem Então, com quem contar, né? então Sim. assim, toda a nossa história, né, foram muitas dificuldades, mas o que a gente quis demonstrar é que não veio pronto, né? Veio com lutas. E todos vão viver com construído lutas. com muita luta. Então, assim, que o descanso seja, né, em realmente buscar a Deus para que o sucesso aconteça, né? A graça permaneça, né? Acho que é isso. Naldo, deixa uma palavra para o pessoal que está nos ouvindo. O que você gostaria de deixar como legado em todo esse trabalho? Quando a gente fala de legado, está muito associado principalmente aos filhos, né? E eu acredito que é isso, é o que a Ana falou, é temor a Deus, é honrar a família, é buscar abençoar vidas, né, amor? Acho que esse é o legado, sabe? De aproveitar a oportunidade que a gente tem todos os dias e para pensar o quanto é legal o que a gente faz, né? O quanto é abençoador, quantas pessoas chegam ali depressivas, doentes, desmotivadas, baixa estima, e a gente cuidando da saúde dessas pessoas e mostrando o quanto é relevante, né, a atividade física, cara, é um legado dos nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, entendo de bênção, abençoar vidas, né? A palavra de Deus diz que a gente também precisa cuidar do nosso corpo, né? Precisa. Então é isso, Precisa, entende? porque para desenvolver a missão aqui na Terra, nós precisamos desse corpo. É isso. Enquanto Deus não voltar e arrebatar a igreja, levar a igreja com Ele, Então é isso. precisamos de que o corpo O que deixa muito desenvolva. feliz é tudo para a honra e glória do Senhor. Fazemos baseado nisso. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe Amém. vocês, que Amém. possam continuar nessa caminhada, abençoando pessoas, inspirando pessoas, cuidando de pessoas e que realmente possa ser um testemunho a estimular muitos outros casais, muitas outras famílias a seguirem essa direção. Obrigado. Deus abençoe Um prazer. sempre. Obrigado pela oportunidade. Você que nos acompanhou até agora, como eu disse inicialmente, vale muito a pena ouvir tudo isso. Nós temos visto as diversas formas de empreender, todas elas pautado na Bíblia, todas elas com aplicações práticas dos princípios de Deus. Princípios esses que nos trazem resultados práticos, que nos trazem resultados não só na vida empresarial, na vida profissional, mas na questão pessoal, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, no cuidado com as pessoas. Deus abençoe. Até o próximo episódio.